As relações internacionais contemporâneas passaram a incorporar de modo cada vez mais estruturante o campo dos direitos humanos internacionais, transformando-o em um dos eixos centrais de legitimidade política e jurídica da ordem global. Desde a segunda metade do século XX, especialmente após a consolidação do sistema internacional de proteção inaugurado no pós-guerra, a noção de soberania estatal deixou de ser compreendida como um poder absoluto e imune a controles externos, passando a conviver com a ideia de responsabilidade internacional diante da proteção da dignidade humana. Nesse cenário, os direitos humanos não representam apenas compromissos éticos abstratos, mas constituem parâmetros jurídicos e políticos que orientam a atuação dos Estados, das organizações internacionais e da sociedade civil transnacional. A proteção internacional dos refugiados é uma das expressões mais evidentes dessa transformação. O deslocamento forçado de populações por guerras, perseguições políticas, conflitos étnicos, religiosos ou ambientais revela os limites das estruturas estatais tradicionais e exige respostas multilaterais coordenadas. O regime internacional de proteção aos refugiados estabelece que indivíduos que não podem contar com a proteção de seus próprios estados devem ser reconhecidos como sujeitos de tutela internacional, o que implica não apenas o direito ao refúgio, mas também o direito à dignidade, à não devolução a territórios de risco e ao acesso a condições mínimas de existência social. No entanto, a crescente securitização das fronteiras e o fortalecimento de discursos nacionalistas têm tensionado esses compromissos, produzindo um cenário de ambiguidades entre normas jurídicas universalistas e práticas políticas restritivas. As minorias, por sua vez, ocupam um lugar estratégico no debate contemporâneo sobre direitos humanos internacionais. A proteção de grupos vulnerabilizados por razões étnicas, linguísticas, religiosas, culturais ou identitárias constitui um dos indicadores mais relevantes do grau de maturidade democrática dos Estados. No âmbito internacional, a defesa das minorias envolve tanto a proibição da discriminação quanto o reconhecimento positivo de suas identidades e modos de vida, o que exige políticas públicas inclusivas e mecanismos institucionais capazes de garantir participação política efetiva. Ao mesmo tempo, a emergência de conflitos identitários e de discursos excludentes evidencia que a proteção das minorias permanece como um dos desafios mais complexos da governança global contemporânea. Nesse contexto, a justiça transicional surge como um instrumento fundamental para sociedades que enfrentaram períodos de violência institucional, autoritarismo ou conflitos armados internos. Mais do que punir responsáveis por violações graves de direitos humanos, a justiça transicional busca reconstruir a confiança social, restaurar a memória coletiva e estabelecer bases para a não repetição das violações. Comissões da verdade, tribunais internacionais, programas de reparação e reformas institucionais constituem mecanismos centrais desse processo, articulando dimensões jurídicas, políticas e simbólicas da reconstrução democrática. A justiça transicional não se limita a resolver o passado, mas projeta um futuro possível, em que o reconhecimento das vítimas e a responsabilização dos perpetradores contribuem para consolidar culturas políticas baseadas no respeito à dignidade humana. Assim, no campo das relações internacionais, os direitos humanos, a proteção dos refugiados, a defesa das minorias e os mecanismos de justiça transicional formam um conjunto articulado de práticas e princípios que redefinem o próprio significado da política internacional. Eles expressam a passagem de uma ordem centrada exclusivamente nos Estados para uma configuração mais complexa, na qual indivíduos, grupos sociais e instituições multilaterais participam ativamente da construção de normas globais. Nesse sentido, a proteção da dignidade humana deixa de ser apenas uma questão interna dos Estados e se afirma como um compromisso compartilhado pela comunidade internacional, ainda que permanentemente tensionado por disputas de poder, interesses estratégicos
e desigualdades estruturais persistentes.